Olá, meus queridos, tudo bom? Que alegria estar com vocês, então, no estudo da lição de domingo. A lição aí vem falando sobre o santuário e a lei, a lição de hoje do domingo. E nos traz alguns textos, como Apocalipse, capítulo 11, verso 19, onde fala sobre que no santuário tem o que? Ali está a Arca da Aliança. E também o texto de Êxodo, no qual fala da tábua dos 10 mandamentos. E por que a lição está enfatizando isso? Fala um pouco do que eu já disse ontem, de que dentro da arca tinha a tábua dos 10 mandamentos. E indo lá para o finalzinho da lição de hoje, eu já quero enfatizar isso, é que os adventistas, desde a sua história, ao estudar sobre o santuário, perceberam que a lei de Deus não era desprezada, mas sim ela tinha um lugar de importância. Observe, a lei não ficava no santo, ficava no santíssimo e dentro da arca. E nessa arca tinha uma tampa chamada propiciatório. Então era feito sacrifício diário pelo sacerdote e se aspergia um pouco no véu. Mas uma vez no ano, o sumo sacerdote entrava, era feito o cordeiro, né? Era escolhido 2 bodes, um que iria para o deserto, levando o pecado do povo, como falamos semana passada. Esse, então, bode Azazel simbolizava Satanás e o período de 1000 anos que ele ficará preso. E o outro bode que era sacrificado, o sacerdote aspergia o seu sangue sobre o propiciatório. E esse propiciatório dentro tinha o quê? A lei de Deus. Então você vê que a lei de Deus nunca foi desvalorizada biblicamente. A lei de Deus teve o seu lugar de importância. Há um autor, não é adventista, mas eu gosto desse livro, que fala o Jesus do qual não conhecemos, Philip Young. Uma das críticas que ele observou que os judeus têm com os cristãos é porque a gente se apropriou, assim eles falam, da cultura e dos ritos judaicos, mas desprezam a maneira e a forma correta. Então, quando você for falar do santuário, da lei, não fale errado, não. Siga como está na Bíblia e seguindo o modelo que era feito naquela época. Então, se é uma representação do céu e nós entendemos que o santuário, o sacrifício, simboliza a Cristo como cristão, então veja as etapas e deixe elas se cumprirem no aspecto bíblico por meio de Jesus Cristo. Então, esse sacrifício era da antiga aliança e Cristo fez uma nova aliança com o seu sacrifício, a sua morte. Porém, agora Cristo entra no Santíssimo para fazer uma expiação, não precisará mais de sacrifício para nossa salvação e redenção. E precisamos pregar e explicar isso às pessoas. Não é uma novidade para quem estuda, mas para quem é estudante superficial, muitos não conhecem a verdade do santuário e por isso, não reconhecendo o santuário, não reconhece a lei de Deus, principalmente agora que vivemos o tempo do fim. E por isso que volta-se aí, um dos textos que colocou para ler, é Apocalipse 12, 17. Porque nós acreditamos que o restante da descendência, que se fala em Apocalipse 12, 17, simboliza a igreja adventista. E nós temos como missão esse movimento profético, pregar as verdades de que a lei de Deus ainda é necessária e que temos também o Espírito de Jesus, o testemunho de Jesus, que é o Espírito da profecia. E também, junto com essa passagem, a própria Ellen White diz, a justificação pela fé. Nós temos que pregar a importância da lei, mas que a salvação é unicamente pela graça de Cristo. E Ellen White diz que muitos entre nós não conhecem essa verdade do testemunho de Jesus e a verdade sobre a justificação pela fé. Foi feito até um livro chamado As Três Mensagens Angelicais, é uma compilação de Ellen White, onde ela fala que perguntaram para ela se o Espírito de Jesus, se a mensagem do terceiro anjo era a justificação pela fé, e ela diz, sim, é a justificação pela fé. Então, no livro Eventos Finais, ela dá essa ênfase, testemunho para a igreja, e agora essa compilação fica mais fácil para você, já que ela vai falar sobre as três mensagens angelicais, leia lá na terceira. Se você ainda não comprou, amanhã eu vou apresentar o livro para você ver também, tá certo? Deus então lhe abençoe, espero você aqui para estudar.
Se ficou alguma dúvida ou quer fazer algum comentário, coloque, que isso ajuda no engajamento do canal, tá certo? Não se esqueça também de curtir e comentar. Vamos orar? Querido Deus, ó Pai, obrigado por esse estudo da lição. Abençoe os nossos amigos do canal. Ajude-nos a crescer na graça e aprender mais da Tua palavra, reconhecer as Tuas verdades e colocar em prática. Cuida de nós no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe, queridos. Tchau, tchau.